No mecanismo de excelência, os componentes têm de ser perfeitos. No desenho, na criação, na montagem, nas ligações. Tão importante como a qualidade dos materiais e a articulação entre os componentes é o espaço em que são inseridos. E tão importante como esse espaço é a sincronia com que se conjugam, o tempo da sua ação. Sem esse tempo ou fora dele, o mecanismo existiria, mas não cumpriria o desígnio para que fora concebido. O criador deste mecanismo de excelência idealizou-o com peças perfeitas, inseridas no meio ideal, a trabalhar perenemente no tempo certo. Criou harmonia no espaço e no tempo. Poderia o universo, o mecanismo mais perfeito e excelente que se conhece, ter sido criado de outra forma? Descubra a resposta e a influência que ela terá para uma existência plena. Gostaria de saudar cada um de vós uma vez mais e agradecer a Deus pela sua bondade de nos poder dar mais uma oportunidade de nos podermos reunir depois de um dia de trabalho. Se hoje pela primeira vez alguém se encontra connosco, gostaríamos de o saudar também e desejar que seja realmente um encontro abençoado e prazeroso na presença de Deus. Como já é hábito, pedimos ao Senhor que nos ajude através da oração para que o seu Espírito possa estar presente e nos possa ajudar a compreender a sua palavra. Vamos então inclinar o nosso rosto, fechar os nossos olhos e fazer uma pequenina prece ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos dás uma vez mais de nos podermos encontrar. Queremos pedir-te que nesta hora, mesmo que haja alguma dificuldade que possa assombrar algum coração que neste momento aqui está presente, tu possas ter a graça e a bondade de poder atenuar alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade, de forma a nos podermos concentrar na tua palavra e permitirmos que o teu Espírito nos possa ensinar a mesma nesta hora. Peço uma bênção para cada um que nesta hora se reúne com este desejo de aprender cada vez mais de ti. E me ajuda também, Senhor, na exposição da Tua Palavra, para que possa ser um encontro abençoado. Te pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, hoje vamos utilizar o livro que todos nós já conhecemos, a Sagrada Escritura, para o estudo de mais um mandamento. Nas outras noites nós tivemos a oportunidade de aprender o primeiro, o segundo, o terceiro mandamentos e hoje iremos estudar o quarto mandamento. O quarto mandamento encontra-se em Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 8 e vamos ver o que é que o Senhor hoje tem para nós de ensino e de bênção para cada um de nós. Então diz assim, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é um dos mandamentos que facilmente é esquecido. É um dos mandamentos que a maior parte dos cristãos possivelmente até desconhece, porque já há algum tempo não tem sido o sábado o dia de observância, o dia que é reconhecido como um dia santificado, como um dia abençoado. Hoje vos proponho podermos, na graça de Deus, poder compreender se realmente ainda hoje o dia de sábado faz algum sentido. E pensei poder trazer para vós um estudo que pudesse começar desde o livro de Gênesis até o Apocalipse e podermos compreender se o dia de sábado tem ao longo do tempo
sido mantido, sido proposto por Deus como um dia santificado, como um dia abençoado. Então vamos começar logo no início, no Éden. Iremos ler no livro de Gênesis, logo no capítulo 2, vamos ler aí a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Depois do relato da criação, que vem logo no primeiro capítulo do livro de Gênesis, e já agora à parte, para mim é sempre um prazer recordar este momento em que Deus é o autor de toda a criação. E se há alguém que nos está escutando nesta hora, possivelmente acredite que a sua vida não faz sentido, que afinal não vale a pena viver, lembre-se e não se esqueça que Deus permitiu que você viesse à existência. E este relato da criação sempre me cria uma grande autoestima, porque eu sei de onde venho, sei que foi um Criador, sei que tive uma origem, como diz no primeiro capítulo do livro de Gênesis, feitos cada um de nós à imagem e à semelhança de Deus. Depois deste relato criador, então no capítulo 2, o Senhor Deus diz aqui umas palavras importantíssimas em relação ao dia de sábado. Ele diz que Deus, portanto Deus depois da criação, abençoou o 7º dia e o santificou. Reparem, prezados, o Senhor aqui está falando que o 7º dia teve uma bênção que os outros dias não tiveram. E quando o Senhor diz que o santificou, quer dizer que o colocou à parte. Foi um dia criado para um objetivo diferente, tem um fim diferente. O Senhor planeou que o 7º dia tivesse uma bênção que os outros dias não têm. Depois de vermos no Éden, vamos agora ver um dos versículos que nos é dado antes do Decálogo, ou seja, dado antes de ter sido dado nos 10 mandamentos no Monte Sinai a Moisés, nas 2 tábuas de pedra. Em Êxodo, no capítulo 16 e no versículo 4, nós vamos encontrar um relato interessante sobre esse povo que nós tivemos a oportunidade de recordar quando falávamos sobre aquele filme muito conhecido, Os 10 Mandamentos, que é o momento em que o povo está atravessando o deserto para a terra prometida. E claro que o deserto não tinha condições de fornecer alimento. Então Deus abençoou aquele povo, podendo-lhe prover alimento que vinha do próprio céu, que descia do céu, e é esse relato que nós estamos a ler neste preciso momento. Vamos ler então Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Depois vamos ao versículo 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gómeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Reparem que a prática comum quando o Senhor fazia o milagre de lhes dar o pão do céu era que todos os dias o povo tinha que sair ao campo para colher exatamente esse pão do céu chamado maná. Mas houve aqui uma particularidade num dos dias da semana. À sexta-feira, o Senhor dizia que fazia descer o maná do céu em dobro, que as pessoas deveriam de colher em dobro e ficar para o dia seguinte, visto que no dia seguinte o mesmo não iria descer dos céus. Reparem que antes do Decálogo, o Senhor está a demonstrar, por uma prática vivencial da própria congregação do povo de Deus,
que realmente o Senhor continuava a demonstrar que o sábado devia de continuar a ser respeitado e abençoado. Depois temos um momento que não vamos ler, porque já o fizemos, do próprio momento em que Deus no Decálogo entrega a lei dos 10 mandamentos a Moisés, e o quarto mandamento é exatamente esse que tínhamos lido no início, sobre o guardar, o santificar o dia de sábado. Antes do nascimento de Cristo, nós vamos encontrar também uma citação, um versículo bíblico, que nos ajudará a compreender que desde o Gênesis até aos profetas, o sábado sempre foi o dia que foi observado e que foi abençoado. Vamos então a Isaías no capítulo 58. Isaías 58, e vamos a partir do versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Reparem que também no tempo dos profetas era hábito, e realmente era esse o dia que continuavam a santificar e a guardar como um dia especial, um dia abençoado, o dia de sábado. Foi exatamente essa a mensagem que acabamos de ler no profeta Isaías. Mas agora coloca-se a pergunta: será que durante o ministério de Cristo também foi esse dia observado? Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 16, e vamos ver o que é que está escrito sobre um hábito que o próprio Jesus tinha na sua vida. Vamos ler Lucas, capítulo 4 e no versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Reparem que a palavra de Deus nos diz, e o exemplo de Jesus nos mostra, que quando o Senhor Jesus esteve nesta terra, diz que era seu hábito, era seu costume, poder ir à sinagoga, à igreja, ao sábado. Um costume quer dizer que é um hábito que se tem, que é uma norma, é um princípio, e era com certeza porque o sábado continuava a ser, desde o Gênesis, o dia recomendado por Deus para ser abençoado e para ser santificado. E na morte de Cristo, será que durante o tempo em que Jesus morreu, ou pelo facto de ele ter morrido, o dia de sábado foi alterado, foi modificado? Convido-vos a poder lerem também no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 23, os versículos 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. As mulheres que acompanharam o corpo de Jesus no momento em que ele foi morto continuavam na observância do dia que Deus havia recomendado, o sábado. E por isso é que nos diz este versículo que era o dia da preparação, ou seja, era o dia que antecedia o dia de sábado, que convinha toda a nação se preparar de uma forma muito especial para observar este dia. E como diz também o versículo, e o acabamos de ler, que no sábado descansaram conforme o mandamento. Era conhecido, era vivido no tempo inclusive do momento da morte de Jesus, o dia de sábado. E podemos agora questionar-nos, e após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, será que o sábado agora sim foi mudado para outro dia? Vamos ler agora no livro de Atos, no capítulo 17, os versículos 1 a 3, que nos fala aí dos discípulos, depois já de Jesus ter ressuscitado, depois de já Jesus ter ascendido aos céus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos 17, vamos ler os versículos 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Prezados, reparem como é evidente e como é claro, aqui neste momento,
no tempo do apóstolo Paulo, ele habituado a andar de lugar em lugar a falar da palavra de Deus, eis que num dos sábados, diz por 3 sábados, ele arrazoava, ou seja, falava da palavra de Deus, falava da experiência que tinha tido com o próprio Deus. E reparem que é interessante no versículo 13 ele dizer que falava desse Jesus ressuscitado e ascendido aos céus. Se Jesus tivesse, depois da sua ressurreição, dito que um outro dia deveria de ser observado que não o sábado, com certeza que o apóstolo Paulo neste dia e neste momento saberia e iria ajudar todos os outros a compreender que era um outro dia que agora iria ser observado de forma diferente. E agora podemos nós perguntar, antes da segunda vinda de Jesus, se somos cristãos, acreditamos na palavra de Jesus, e Jesus, antes de ascender aos céus, uma das promessas que deixou aos discípulos era que ele voltaria novamente. E antes de Jesus voltar, será que em algum momento o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra que o sábado já não deveria de ser mais observado? Gostaria de poder ir convosco ao último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 14 e nos versículos 6 e 7. Vamos ver o que aí está escrito. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Reparem que esta mensagem que João traz da parte de Deus é uma mensagem a ser dada a toda a humanidade antes de Jesus voltar. E esta mensagem que este anjo traz, esta primeira voz, diz que devemos temer a Deus, dar-lhe glória, e reparem que vai recordar o porquê de devermos dar a Deus glória e honra. Diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Naturalmente aqui, o que o apóstolo João está a dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, é que devemos continuar a adorar o nosso Criador. E a melhor forma de adorarmos o Criador é observando a sua palavra, é cumprindo os seus mandamentos, é recordando o 7º dia da semana como o dia santo, porque aí é o aniversário da criação. E com certeza iremos, sem dúvida, festejar essa criação junto com todo o universo celestial, quando respeitamos o 7º dia da semana como um dia santificado. Mas sabem o que é mais interessante? Há um versículo na palavra de Deus que nós encontramos no profeta Isaías, que nos mostra que mesmo depois da vinda de Jesus a esta terra, da segunda vinda de Jesus a esta terra, o sábado continua a ser o dia santificado. Vamos ler Isaías no capítulo 66, no versículo 23. E será que de uma festa da lua nova à outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Reparem que o profeta Isaías, inspirado por Deus, nos dá a entender que a bênção do sábado não foi só uma bênção dada na criação, não foi só uma bênção dada para a humanidade enquanto vive neste mundo, mas será uma bênção que continuará a ser para toda a humanidade, mesmo após a volta de Jesus a este mundo. Depois de todos estes relatos bíblicos, possivelmente alguns se questionarão e perguntar-se-ão: mas afinal, por que é que a maior parte dos cristãos observam outro dia como dia santo e para ser abençoado, que não o 7º, que não o sábado? Gostaria de ler para vós uma das profecias bíblicas que é bastante esclarecedora em relação ao porquê desta mudança e o porquê da maior parte dos cristãos estar a observar um outro dia que não o sábado como dia santificado. Nós vamos ao profeta Daniel, o livro profético de Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, e diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Daniel é dado um sonho onde ele tem uma visão, portanto lhe é dado um sonho onde ele compreende e relata, na sua pena inspirada pelo Espírito,
que em algum momento na humanidade surgiria um poder, uma entidade, que iria dizer palavras contra o Altíssimo, que iria perseguir e magoar os santos do Altíssimo e, inclusive, iria cuidar em mudar os tempos e a lei. Gostaria de ler para vós, neste momento, uma citação que encontrei num dos livros, nas minhas pesquisas bíblicas. Encontramos na Sentinela da Igreja Católica de Santa Catarina, a 21 de maio de 1995. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja jamais fez, ocorreu no primeiro século. O dia santo, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo. Não a partir de quaisquer orientações existentes nas Escrituras, mas a partir do senso que a Igreja tem do seu próprio poder. Reparem que nesta citação é dito que realmente não há suporte bíblico para alguma vez nós podermos mudar um dia, como o dia sétimo, de guarda, santificado, abençoado, o sábado, para, por exemplo, o domingo, a terça ou a sexta. Não há sustentação bíblica. E como vimos, e foi coerente desde o Gênesis até o Apocalipse, e mesmo após a volta de Jesus, há um só dia que ele considera como um dia abençoado e um dia santo. Permitam-me podermos ler todos juntos no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Prezados, como diz a própria palavra de Deus, se hoje nós estamos observando algum mandamento, algum princípio que não está fundamentado na palavra de Deus, então é porque de alguma forma ou foi diminuído ou foi acrescentado. Porque algumas pessoas tendem a perguntarem-me, mas esse segundo mandamento que ainda ontem nós estudamos, a questão das imagens de escultura, mesmo o quarto mandamento, o dia de sábado, mas eu já li uma lei dos 10 mandamentos e eles não estão aí. A resposta que eu costumo dar é, de certeza que isso que leram, essa lei dos 10 mandamentos, foi na Bíblia, pode ter sido em qualquer manual, mas seguramente não foi numa Bíblia. Seja qual for a Bíblia que vocês tenham em casa, e se não tiverem, aproveite para que aí no vosso grupo, de certeza, poder despedir, porque alguém vos irá oferecê-la. Eis que na Bíblia, em todas as Bíblias, a lei dos 10 mandamentos continua sempre a mesma, desde o início. Quase terminando, eu gostaria de recordar convosco uma das palavras do próprio Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e nos versículos 3 e 9. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Prezados amigos, se ao longo desta exposição de versículos bíblicos compreendestes que possivelmente podereis ter alguns hábitos espirituais ou mesmo exercer alguma profissão de fé que não esteja de acordo com a palavra de Deus, sem dúvida que a minha oração é para que Deus vos dê coragem e vos dê a ousadia necessária para poder desfazer não a vossa vontade, não a vontade de uma igreja, não a vontade de uma herança tradicional que pudesseis ter recebido, mas acima de tudo demonstreis o vosso amor, como eu desejo demonstrar a Deus, através do cumprimento da palavra do Senhor, através do cumprimento da lei de Deus, que inclui com certeza o quarto mandamento. Umas palavras de Jesus gostaria de deixar para vós como exemplo extraordinário do cumprimento da lei de Deus. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Reparem que o exemplo de Jesus, enquanto esteve entre nós durante a sua vida, não foi, ele próprio diz, para abolir a lei, para destruí-la, mas foi para a cumprir. Jesus
foi sem dúvida um exemplo de observador, de cumpridor da lei de Deus. Quando encontramos no 4º mandamento sobre o dia de sábado, a primeira pergunta que lá diz é: lembra-te. Se calhar não é por acaso, é porque o Senhor sabia que ao longo do tempo a humanidade iria esquecer este dia como o dia sagrado, abençoado por Deus desde a criação. Usufruir da felicidade que todos procuramos passa obrigatoriamente pelo cumprimento, em espírito de amor, da lei de Deus. Para que a nossa existência não seja vã, mas plena de sentido, nós teremos que, em humildade, continuar a procurar conhecer a vontade de Deus, revelada na Sagrada Escritura, e abraçarmos cada princípio. A pergunta que hoje deixamos para debate é: por que é tão importante, ainda hoje, continuarmos a respeitar o dia de sábado como um dia abençoado e santificado? Para todos vós, eu deixo um abraço amigo e me despeço até amanhã, se Deus quiser.